Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live do Grupo Viver Melhor. Estamos aqui hoje para conversar com o Dr. Rogério Gomes sobre Minha Coluna Pede Socorro. Estamos aguardando ele entrar junto com a doutora Isadora Cruzara. É um tema que é muito frequente como queixa nos consultórios dos profissionais que atendem a pessoa idosa, né? Dor na coluna. Rogério está entrando. Boa noite. Olá! E aí, Ju, tudo bem? Tudo jóia? Agora é minha vez de fazer uma live com meu marido. Pois é, essas lives de casal são maravilhosas, né? Não é? E parece, o som tá bom? Parece que o seu som para mim tá baixo. Tá baixo? Deixa eu tentar ver se consigo. Tá no máximo aqui, eu vou tentar chegar mais perto. Tá. E aí, Isa, então pode passar, vou passar a palavra para você. Eu estava apresentando um pouquinho sobre o Grupo Viver Melhor, sobre a participação do ortopedista Rogério Gomes, né, subespecialista em coluna, para falar um problema que é tão comum para os profissionais que cuidam da pessoa idosa, né? A coluna, que traz tanta dor, que traz tanta limitação funcional, mas como a gente já fez uma live sobre a idade do condor, então não é necessário viver com dor, Dr. Rogério está aí para poder falar um pouquinho para nós. Isso mesmo. E assim, a dor lombar, né? A lombalgia é uma queixa muito frequente no nosso consultório. Então, preparando, né, para a virada de ano, para as aventuras, para tirar o atraso de 2021, em 21 que a gente não fez em 2020. Então, veio essa ideia da gente falar um pouco sobre coluna. Então, como a Juliana já falou, nós somos um grupo formado por profissionais da saúde, duas geriatras que são a Rejane e a Maneiroga, e fizemos a Expo Viver Melhor, que foi um evento para aproximação de produtos e serviços, trazer conteúdos e vivências para esse grupo que pensa em envelhecer com outro olhar, né? Outro grau de independência. E agora com esse projeto que a gente tem trazido semanalmente sobre educação continuada, hoje o tema é coluna. Então eu tenho o prazer de apresentar Rogério Gomes, ortopedista, formado na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, fez ortopedia lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e fez especialização em coluna, cirurgia da coluna, em Belo Horizonte, na Santa Casa. E tem o privilégio de ser meu marido. Eu acho que essa é a maior qualidade dele. Então, que bom, né? Que ele pôde estar conosco. Como diz ele, vai dar um show. Ele é um showman. E a gente está cheio de dúvidas. Vai, marido. Estou aqui pronto para receber vocês. É um prazer estar aqui. Eu sou o maior entusiasta desse grupo aqui. Eu acho que tem tudo para deslanchar, né? E o objetivo que eu vejo nele é justamente esse, né? Proporcionar plenitude para a vida das pessoas. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre ortopedia e coluna e vamos seguindo aí com esse projeto que eu admiro muito. Então, para começar, acho que assim, para a gente falar de alguma coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa, né? Qual que é essa estrutura, qual que é essa parte do organismo. Então, a coluna, o que é que forma a coluna? Quais são as estruturas? Então, a coluna é o eixo do corpo humano, né? Ela tem a parte central a partir da qual se ramificam os membros e os segmentos apendiculares. Que são São os braços braços e as pernas. né? Ela é subdividida em três a dorsal e a lombar. A dorsal também é conhecida como torácica. Torácica. Cada uma dessas partes, dessas
tem uma quantidade de vértebras, né? São 7 na cervical, 2 peculiares, 12 na torácica, todas típicas, e 5 lombares, todas típicas. Também é considerado coluna o sacro, que são várias vértebras fundidas, e o cóccix também, várias vértebras fundidas. Cada vértebra tem um corpo, que é a parte maior, que é a parte anterior, que é o osso trabecular, e circundado por osso cortical, que é uma parte mais maciça, é a parte grande da vértebra. E tem 2 articulações menores, que são as facetas ou as apófises, e tem 2 lâminas, um processo espinhoso posterior e os processos transversos. Isso é a anatomia de cada uma das vértebras típicas. Entre as vértebras, né, existem os discos, que são os grandes absorvedores de impacto do nosso peso, do nosso movimento, né? As 2 articulações apofisárias, as 2 posteriores menores, elas são sinoviais, elas são parecidas com o joelho, né? Os discos são considerados também articulações, mas não são sinoviais, não tem tanta mobilidade, né? Os discos são estruturas de fibrocartilaginosa. Então, a grosso modo, a coluna é isso aí. E o músculo? Então, Tem ao músculo? redor da coluna existem, né, vários músculos que ajudam no suporte da carga e proporcionam os movimentos, né? A coluna tem a capacidade de se movimentar tanto em rotação como in né, como flexão e extensão. Cada uma das suas, a cervical é mais móvel, a thorácica é menos móvel, né? A lombar também tem uma boa mobilidade e sustenta a maior quantidade de peso, e é onde aparece a maior parte das lesões degenerativas, que são as mais comuns. Rogério, então, assim, foi super importante você trazer essa explicação para as pessoas entenderem que quando a gente fala, né, em dor na coluna e lombalgia, que é essa dor na região lombar, a gente tem que lembrar que dor não significa só na estrutura óssea, né? Então, que a gente tem, além das vértebras, né, que são as estruturas ósseas, a gente tem disco, a gente tem ligamento, a gente tem articulações e a gente tem a musculatura que apoia, então, toda essa estrutura. Então, por isso é tão importante a gente identificar a lesão que está com problema, a estrutura que está com problema, que está lesionada, para poder propor um tratamento individual. Porque muitas vezes o paciente chega falando que está com dor, às vezes ele não passa por uma avaliação e já quer começar uma reabilitação sem ter um diagnóstico correto. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre a gente entendendo as estruturas, as diferentes doenças que são mais comuns de comprometer a coluna da pessoa idosa. Exatamente. A dor óssea, ela não é a dor mais característica da coluna, né? O que acontece quando o osso da coluna dói, geralmente é fratura ou são neoplasias, né? São problemas intrínsecos do osso. O resto é a mesma coisa. Pode ter uma artrite, né? Que também proporciona uma dor óssea, mas tem um componente inflamatório associado, né? E a maior parte das dores da coluna são relacionadas à musculatura que está ao redor, exatamente na coluna, né? Não é exatamente a estrutura desse eixo que está alterada. Na verdade, é um estiramento, é uma sobrecarga, tem muitos ligamentos que unem as vértebras, né? Não são só os discos, não são só as articulações, e às vezes esses ligamentos, por um estiramento, uma posição mal arranjada, uma postura ruim por um tempo prolongado, um esforço muito intenso, e isso pode ocasionar dor, né? A dor, quando ela é axial, que ela é só nas costas, só no pescoço, só na lombar, a gente pode preocupar mais com a estrutura própria do eixo, né? Da coluna em si. Quando ela irradia, aí a gente tem que se preocupar tanto com outros tipos de dor. Muitas vezes a lombalgia tem origem renal, né? Uma cólica renal pode originar dor na região lombar. Endometriose nas mulheres mais jovens, em idade fértil, é muito comum de dar dor lombar também, né?
infecção urinária, que já acomete mais, né, uma proporção maior da população mais idosa, e pedra na vesícula, né, a famosa colecistite. Então, tem um monte de patologia que pode dar dor nas costas. O que que acontece? Como que a gente diferencia? Se você tem uma dor que tem relação com movimentos, muito provavelmente essa dor tem algum fator, ou ela está na estrutura da coluna ou ao redor, na musculatura, nos ligamentos. É aí a hora de começar a ficar mais atento. Se ela melhora com repouso, é menos possível que seja um problema intrínseco, né, que provavelmente é mais muscular. Se ela não melhora, se ela é persistente, aí tem que começar a preocupar. Se ela irradia para as pernas, braços ou para a parede interior do tórax, a gente pode começar a preocupar com um disco ou alguma outra estrutura que esteja acometendo as estruturas nervosas, os nervos que passam dentro da coluna. Saem da cabeça, né, a medula, que vai até mais ou menos L1, L2, alguns são mais altos, outros e vão até o final da coluna. Né, a medula termina aí e ela se divide em raízes, né? E aí a cauda inclina na lombar e fica e vai até o sacro. As raízes se unem e formam os nervos, né? O nervo ciático, que é tão famoso, né? E aí, se a dor vai para a perna, tem choque, tem formigamento, tem características elétricas, a gente tem que começar a preocupar com os nervos. Uhum. Certo. Isa, você está vendo a pergunta que está aí? E acho que a gente pode falar um pouquinho depois no tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho se existe algum fator de risco e se existe algum fator protetor pensando em coluna. Não, eu não tenho problema, mas eu quero prevenir. O que que eu tenho que evitar? O que que eu preciso melhorar? Então, Tem algo que fazer? sem dúvida, né? Tem o que fazer, sim. Né? Quem não tem problema de coluna, esses abençoados por Deus, agraciados e quer prevenir, a primeira coisa, não pode ser sedentária, né? O exercício físico, já teve algumas lives aqui com esse tema, é muito importante para manter essa musculatura que fica ao redor da coluna forte, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, força e flexibilidade associadas são a chave de uma vida sem dor músculo-esquelética. Então, você fazer um exercício de fortalecimento e alongamento, né, com a intensidade adequada para o seu treinamento, né, para a sua capacidade, é muito importante. Porque essa é a chave, né, para a gente não ter problemas de coluna. E para quem já tem problemas, para que eles não se agravem, ou para que eles se agravem mais lentamente, né? O fumo está relacionado a uma maior incidência de alterações degenerativas na coluna, fora as neoplasias, quase todas relacionadas ao fumo. Então, quem tem mais câncer tem mais chance de ter câncer na coluna. A população fumante está nesse meio. Existem doenças hematológicas, né, neoplasias hematológicas, que muito frequentemente a sede de descoberta, o primeiro sintoma é uma fratura da coluna, né, ou do quadril, mas principalmente da coluna, né? A osteoporose, né, tanto falada, muita gente tem fratura porque espirrou, foi abrir uma janela, foi pôr uma roupa no varal, né? E acabou, a pessoa faz um pequeno esforço e acaba tendo fraturas, né? Então, para se proteger, é ter uma vida saudável no âmbito geral. Estar com peso adequado, ter atividade física adequada, ter hábitos saudáveis, alimentação boa, rica em cálcio, tomar sol no horário adequado, na quantidade adequada. Isso vai proteger a todos nós. E fazer exercício também. Deixar de fazer isso é o que nos coloca nos fatores de risco. Aproveitando essa deixa aqui dele falar do exercício, a pergunta, oi Genésio, não, nós estamos importantes.
doutora Adriana Esperidião, doutor Alano, Genezinho, mandando perguntas. Hoje o negócio tá importante. O Genésio perguntou quais são os riscos e benefícios da osteopatia, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito em exercício físico e aí acham que a osteopatia é um tipo de tratamento e reabilitação da fisioterapia que pode ser utilizada em alguns casos. Então, qual que é seu olhar e sua experiência com relação à osteopatia e problemas na coluna? A osteopatia, bem aplicada, é muito benéfica, né? Todos os pacientes que têm algum problema, ele passa por sessões de manipulação e muitos pacientes relatam grandes melhoras com a osteopatia. Eu acho que, assim como qualquer outro tipo de terapia, é uma terapia, é um tratamento, né? Então, você tem um problema que precisa de um tratamento, a osteopatia vai encaixar muito bem nesse perfil, né? Não é promoção de saúde da coluna, vamos dizer assim. A promoção de saúde é o exercício físico, é estar no peso adequado, ter hábitos saudáveis, é ser forte e flexível. Aqui, ó, boa noite. Chegou aqui a minha paciente mais rebelde, que é a dona Vaninha. Então, é porque às vezes a gente vê muitas pessoas, né, achando que a osteopatia é tipo, eu vou fazer isso, não preciso fazer exercício, não preciso fazer fortalecimento. É um tipo de abordagem que ajuda sim, né, mas eu preciso de agregar ela a um exercício de fortalecimento, mesmo porque mais pra frente eu vou ficar só na manutenção do fortalecimento. E tem alguma contraindicação? Algumas doenças, elas da coluna, elas têm uma que agravar dependendo da manipulação, né? O bom profissional, fisioterapeuta, ele sabe que algumas vezes fazer tração na coluna pode agravar uma hérnia de disco, né? Se o paciente tem uma subluxação facetária já por algum trauma anterior ou por uma frouxidão da cápsula das articulações, uma amplitude de movimento muito grande pode provocar piora das dores, né? Algumas vezes a gente recebe no consultório os pacientes falam, olha, eu fui lá, eu fiz uma sessão, eu saí muito pior que eu entrei, eu não volto lá. Mas não é bem assim. Talvez foi porque uma análise mais detalhada pudesse fazer, ou então porque a manipulação, segunda, pode ser dolorosa, né? Eu que fiz fisioterapia recentemente para um problema no cotovelo, sei que no começo dói mesmo, mas depois você vai se adaptando, vai melhorando e a dor tem a tendência de diminuir. É igual quando a gente começa o exercício físico. Você tem aquela fadiga da musculatura, às vezes uma situação acaba tendo dor, mas você vai se condicionar. Condicionamento físico é isso aí. Você atinge uma condição melhor. E aí você sobe de patamar. Intensifica o seu exercício, intensifica a sua atividade. Certo. Então é importante, Rogério, ter o diagnóstico correto para poder ser indicado o melhor tratamento. Não só dessa parte de reabilitação, né? Relacionada à fisioterapia, mas como também em relação aos analgésicos, que é uma pergunta que a Regiane fez. Qualquer analgésico serve para tratar qualquer dor na coluna? Então, é importante ter o diagnóstico, não é, Rogério? Explica melhor. Você falou já de várias doenças que podem comprometer, então nem sempre o analgésico comum vai ser útil para poder tratar uma dor. Assim como nem sempre o anti-inflamatório vai ser contraindicado ou indicado em determinado problema, né? Aqui no Brasil, né, a venda de anti-inflamatório é livre, né? Eles não precisam de receita, assim como em outros países. Só que o uso, às vezes, né, principalmente o anti-inflamatório, todo mundo só fala mal de anti-inflamatório. Eu sou desses, eu falo muito mal mesmo, porque é um excelente medicamento, mas a linha fazer bem e fazer mal é muito tênue, né? Às vezes, o uso do anti-inflamatório tem que ser restrito e limitado. Tem que
Uma data certa de começar e uma data certa de terminar. Associar o anti-inflamatório, né? Já foi feita uma live aqui sobre dor, né? É um tratamento multimodal, vários tipos de analgésico, incluindo o anti-inflamatório, mas não perpetuando o anti-inflamatório, é muito importante, né? E remédio para coluna, a dor é um sintoma que é uma sensação desagradável ao estímulo externo. Então, se você está tendo dor, o remédio ele age ou para diminuir a sensação ou para diminuir a resposta ao estímulo. Qualquer remédio serve? Serve. Qualquer remédio resolve? A maioria não resolve. Remédio é para você ter condição de fazer uma reabilitação, independente da forma que você escolha, que seja mais adequado, se o médico ajude. O remédio é para você se reabilitar, com fortalecimento, com alongamento, com meios físicos. Aí existem os profissionais que são adequados para escolher esses meios, né? Mas não dá para falar que remédio resolve. Só a não ser que seja uma dor simples, estirou a musculatura, carregou alguma coisa pesada, tomou um remédio hoje e amanhã ficou bom. Ou tem um problema crônico que agudizou, tomou remédio 3, 5 dias, ficou bom. O remédio, muita gente tem problema na coluna dos 18 aos 90. Cada vez você tem uma dor, você toma um anti-inflamatório, quando você mais precisa de saúde, quando você mais precisa de remédio, quando você menos vai poder tomar remédio. E aí você fica... Aí chega aquela dor, ele não está melhorando. Pois é, passar o outro, mas o outro vai te fazer... Não, e é importante, assim, quando o Rogério fala em tratamento multimodal, hoje em dia, para dor, que é esse tratamento multimodal? A gente pega várias medicações, então, por exemplo, um analgésico simples, um anti-inflamatório, um remédio que eu vou ter uma ação melhor nos nervos e na medula, um remédio que eu vou ter mais ação na interpretação, na sensibilização central, cerebral, e a gente junta tudo, passa o tratamento medicamentoso associado à reabilitação, que aí entra a osteopatia, fortalecimento, o RPG. Então, esse olhar precisa identificar quais são as demandas do paciente, por isso que é importante a automedicação, às vezes queima medicação que você poderia usar mais para frente de forma mais assertiva. Hoje em dia, quando a gente começa remédio, a gente tem remédio a hora para começar e para terminar, que é outra alteração. Então, é importante esse olhar e esse acompanhamento para orientar o uso. E aí, vou aproveitar, nós estamos famosos mesmo. Nós estamos tendo aí, ó, minha família toda de Uberlândia tá vendo. Tia Claudinha perguntou aqui, e o uso do colágeno tem alguma implicação para as dores da coluna? Na verdade, os colágenos, eles são utilizados para tratamento das doenças da cartilagem. Na coluna tem cartilagem, mas não existe riqueza de conteúdo científico sobre a ação dos colágenos nas articulações da coluna. Certamente eles agem, mas as articulações sinoviais da coluna que são muito pequenas, né? O disco ele é formado de fibrocartilagem, mas o colágeno ele não se presta a reduzir dor, ele se presta a poupar cartilagem, evitando um problema mais à frente, que é a artrose ou a artrite. Esse é um problema de saúde que ocasiona dor. Então, talvez para a coluna não tenha tanta implicação, mas para as outras articulações que tem mais... Quadril, joelho, já tem muito, muito conteúdo e já está bem estabelecido, inclusive. Certo. Tá. Ju, você tirou, acho que foi você, tirou os... É porque vocês não estavam aparecendo, os comentários estão dando a tela toda.
Tá Eu bom. vou ficar ativando e desativando. Nas perguntas eu ativo, na hora que vocês forem responder, eu desativo, tá? Aqui, ó, quais são as alterações mais comuns em cada idade? Por exemplo, o que eu vou ter de alteração de queixa, de alteração mesmo de doença na coluna, na idade de jovem, de adolescente, muda com relação à meia-idade, aos 40, aos 50, aos 60 e com relação ao idoso? Existem algumas classes de doenças da coluna. As congênitas, né, o nome já diz que a gente nasce com elas, né, que são geralmente deformidades, defeitos de fechamento do tubo neural, né, essas a gente já nasce com elas, a gente vê que a criança nasceu e tem um desvio na coluna, o famoso desvio, né? Também na idade adolescente é mais comum as doenças, as deformidades. Tem as doenças degenerativas, que são a esmagadora maioria, que começam bem cedo na vida, mas que na fase inicial não são doenças que atrapalham e vão se agravando com a vida, com o passar do tempo, e acaba que na idade mais avançada, 60, 70, 80, vai ficando mais grave, né? Hérnia de disco, estenose, espondilolistese, isso são fases de um problema que é a degeneração da coluna. O que é a espondilolistese? Espondilolistese é o escorregamento de uma vértebra, né? Ela sai do lugar e avança para frente ou para trás. Isso proporciona uma alteração da anatomia, ou por um trauma, ou por uma cirurgia, ou por uma neoplasia, ou porque o formato da vértebra ele é alterado, nasceu assim, congênito, e aí faz. Geralmente os congênitos, essa espondilolistese congênita, ele é mais grave, de alto grau. Outra coisa que, né, na fase mais jovem, as deformidades. Nas crianças e nos idosos, pode acontecer as infecções, a discite da coluna, né? Que é quando você tem uma infecção de via aérea, geralmente na fase mais jovem é de via aérea, ou os adultos e idosos, ou imunodeprimidos, urinária ou de outra origem, e essa infecção, as bactérias vão para o disco, né? É uma infecção que fica silenciosa muito tempo e começa a dar dor numa fase mais avançada, que inclusive pode formar um abscesso dentro da coluna. Ela se propaga para o osso, que aí já forma osteomielite, que é uma infecção. Então essa pode dar em jovens e idosos ou pessoas imunodeprimidas, né? A degenerativa, eu já falei, começa cedo, mas é mais visto em pessoas mais idosas, né? As neoplasias acontecem em todas as idades, mas geralmente adulto jovem, né? Que é o pessoal dos linfomas e leucemias, e também na parte dos mais idosos, que são as metástases, né? Os mielomas e raramente neoplasias de origem na coluna mesmo. Tem trauma, né? Doenças decorrentes do trauma, as fraturas. Adultos jovens, né? O trauma é uma doença muito comum em adultos jovens. Mas no idoso, a gente tem que considerar, né, os traumas de baixa energia, né? Espirrar, segurar um espirro, passar no quebra-mola. Isso é um trauma que provoca muitas fraturas em idosos. A pessoa às vezes sofre e fica lá 2, 3, 4 meses para depois, ainda mais em época de pandemia, para depois procurar um médico. Quando procura, perde a oportunidade de fazer um procedimento pequeno para necessitar de um procedimento maior. Então, é muito vasta a gama de patologias que podem causar lesões na coluna propriamente dita. Uhum. Ô, Rogério, e é interessante quando você fala dessa questão, né, da fratura de vértebra em idosos, em situações, né, de traumas de baixa energia, que acontece nos idosos osteoporóticos, porque às vezes ele tem a fratura, então ele tem aquela piora importante da dor na coluna, ele já tinha uma dor crônica, essa dor piora, às vezes piora numa intensidade que ele deixa de fazer o que ele fazia antes, né?
Então, às vezes, é uma dona de casa que não vai conseguir mais fazer o que ela fazia antes, um idoso que tem uma limitação no seu dia a dia pela dor, achando que foi só por uma situação, né, do tombo, do escorregão, algo sem uma complexidade maior. E nesses casos é tão importante o paciente ter esse diagnóstico da fratura vertebral, né? Porque esse procedimento, queria que você comentasse um pouco, né? Que esse procedimento simples, que é a questão, né, de cimentar a vértebra, tira a dor do paciente com a mão. Às vezes ele está usando até derivado opioide ou opioide, tipo morfina, para ajudar no controle dessa dor da fratura. E aí, quando ele faz o procedimento, ele tira a dor da mão. Só que o que acontece é que tem um tempo limitado que ele vai ter o benefício, né? Se o diagnóstico for tardio, o procedimento vai ter benefício ou não. Eu queria que você comentasse um pouquinho melhor sobre essa questão, né, da fratura vertebral aguda, né? Por que é importante o paciente ter o acesso ao diagnóstico? Isso. As fraturas por insuficiência que a gente fala, né? Fratura só por osteoporose mesmo, né? São geralmente, igual a gente já mencionou aqui, ou o paciente foi espirrar, ou ele está com obstipação, está com o intestino preso, ele teve que fazer muita força no banheiro, ele acaba fraturando uma vértebra, pode fraturar o sacro. Sacro, né? No carro, né? Uma bacada. Passa numa bacada, ele, né, agachou para pegar uma coisa. Então, geralmente isso acontece e precisa de ser diagnosticado até em torno de 3 meses, no máximo, para ser possível de se fazer um procedimento menor, né? Esse procedimento não é que ele seja melhor, mas ele é mais adequado para pessoas que têm menos... tem mais idade. Mais complexidade, né? Uma pessoa que já tem diabetes, que já teve um infarto, que já teve um AVC, e aí não é mais arriscado para essas pessoas fazerem uma cirurgia de fixação com parafusos e hastes. Então aí a gente faz percutâneo, guiado por radioscopia, né, pelo raio-x, lá na hora da cirurgia, a gente faz percutâneo, a cimentação, né, polimetilmetacrilato, a substância, né, que a gente usa para colocar dentro da vértebra e evitar que a vértebra continue fraturando, porque se não conseguiu melhorar com medicação, com opioides, com colete, você tem que atuar dentro da época que existe um edema na vértebra. Isso nós vamos falar daqui a pouco, os métodos de diagnóstico, tem que atuar enquanto existe edema na vértebra, não no exame da ressonância magnética. Certo, então esse diagnóstico tem que ser até 3 meses dessa fratura. Mais do que isso, esse procedimento já não tem utilidade. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem uma fratura por osteoporose, não trata, e depois ela tem outra fratura na mesma vértebra, e aí agudiza, e aí uma vértebra que não tinha edema numa ressonância passa a ter edema depois de pouco tempo. Então, isso acontece também. E assim, é interessante que a sedação, então, diferente de uma cirurgia maior, tem que pôr haste, parafuso, que precisa de uma anestesia geral, que o paciente tem que ficar um período maior em decúbito, às vezes ventral, né, que são algumas limitações, às vezes com um paciente que é pneumopata, que tem problema no pulmão. Esse procedimento é mais ação e anestesia local, não é? Exatamente. Quando ele fala percutânea, porque insere pela pele, não é isso? Exatamente. A gente faz um furo de mais ou menos 2 a 3 centímetros na pele, enfia uma cânula, tudo olhando pelo raio-x. Enfia uma cânula, às vezes em alguns lugares já existe tomografia do centro cirúrgico para poder fazer isso. Ou então a pessoa vai lá na radiologia para fazer com tomografia. E aí você faz tudo visualização dinâmica na mesma hora e injeta o polimetilmetacrilato. Já que a gente já entrou nessa questão, né? Porque a gente fica muito curioso. Quais exames que tem que fazer? Eu tenho medo disso e daquilo. Então, quais exames que a gente
pode precisar para avaliar a estrutura, né, da coluna, ou avaliar suas complicações. Qual que é a diferença, às vezes, de uma radiografia? Na tomografia, você vai ver qual estrutura melhor e na ressonância. Qual que é a diferença da ressonância para a tomografia e para o raio-x? Todo mundo quis sempre fazer essa pergunta, eu aposto. Tomografia e radiografia, hoje, a gente está deixando mais para avaliar a parte óssea. Eles não são bons para se avaliar a parte moles. Então, para ver os ossos em 2 planos, fazer o diagnóstico. Tem fratura. Existe uma fratura, existe uma deformidade, a gente usa radiografia, né? Aí, para avaliar partes moles, né? Agora, se você quiser ver os ossos em 3 planos, às vezes você operou e está com dor, né? Ah, esse parafuso não para de doer, doutor, isso aqui está me incomodando. Para conferir o posicionamento dos implantes, a gente lança a mão da tomografia também, né? Você vê a coluna, o raio-x vê a coluna, a parte óssea pelo lado de fora. A tomografia vê a parte óssea pelo lado de fora e pelo lado de dentro. E vê as partes moles de um modo mais pobre. Não dá. Existe exame melhor. Então, hoje em dia, a gente não vai se contentar. Ah, vamos fazer tomografia? É bom já? Mais ou menos. Dá para resolver? Não. Tem melhor? Tem. Vamos fazer o melhor. O melhor para avaliar partes moles, para saber se tem hérnia de disco. Algumas estenoses que são secundárias, uma hipertrofia das articulações da coluna, são possíveis de fazer o diagnóstico, inclusive se está grave, se está leve, se está moderado, se como é que está, pela tomografia, né? Mas se você fizer a ressonância, você tem a mesma noção da parte óssea e, em adicional, você vê se existe espessamento de ligamento amarelo, se existe lesão de ligamento interespinhoso, se existe hérnia de disco, se você vê com mais clareza se existe compressão das raízes, compressão da medula, se existe alteração no sinal da medula, que é a mielopatia ou mielomalácia, que a gente também tem, né, nas partes mais altas, na dorsal e na cervical, né, que são alterações potencialmente graves, né? Então, a ressonância é o exame que eu digo, que é o exame completo da coluna. Vê tudo. Vai pedir ressonância para todo mundo? Não. Né? Algumas pessoas, o que você faz? Você vê uma radiografia que está muito normal, os espaços entre as vértebras são muito semelhantes, o alinhamento está perfeito. Vamos fazer um tratamento com medicação, talvez uma fisioterapia, talvez uma reabilitação em breve, né? Faz lá 10 sessões, 15 dias, você volta. Melhorou, melhorei, beleza, não melhorei. Vamos voltar, vamos fazer uma ressonância. E até para ver o edema ósseo, né? Isso, no caso das fraturas, tem que ser ressonância. Precisa de uma ressonância. Não tem como fazer de outra forma. Ah, e os pacientes que têm marca-passo, por exemplo, não podem fazer ressonância. Hoje em dia já existem alguns marca-passos que é possível se fazer ressonância com eles. Tem que ir no cardiologista, ele faz uma regulagem, a pessoa faz a ressonância, no outro dia volta, ele retorna a regulagem. Alguns já são normais, a pessoa já vai e faz. Não são todos aparelhos que são possíveis de fazer isso. É uma coisa muito recente, né? Mas a ressonância dá o edema da fratura osteoporótica e diferencia se ela é simplesmente por osteoporose, se existe uma neoplasia, né? Então, tudo isso é o exame completo. Existe outro exame de imagem, que é a cintilografia, que é o PET-CT, né? Que ele dá um metabolismo, é uma tomografia que dá a ideia do metabolismo dos ossos. Essas ficam mais restritas para os casos de infecção e para os casos de neoplasia, de câncer. Que aí você acha que está totalmente tomado, quer saber se tem um lugar mais fácil, mais superficial para você fazer uma biópsia. Então, tudo isso, a cintilografia é importante nesses casos. O Rogério
Você falou um pouquinho de estenose. Estenose também é uma queixa, é uma complicação comum, né, na população idosa. O que é essa estenose? Qual que é o sinal, o sintoma que ele vai queixar, vai apresentar? O que a gente precisa de ficar atento? Estenose, né, é um estreitamento do canal vertebral. Então, qualquer estenose, existe estenose de hiato, estenose esofágica, porque está estreito. Na coluna, é uma fase da doença degenerativa, é uma fase já mais para o final. Quando o espaço que os nervos têm para passar, ele já encontra muito reduzido e está comprimindo os nervos. E isso causa aqueles sintomas: choque, formigamento nas pernas, às vezes fraqueza, dificuldade para mexer, mudança na marcha, né? Às vezes você tem que elevar o quadril para poder andar de forma mais adequada. Às vezes perde, dá uma alteração de sensibilidade, está andando com uma sandália, perde a sandália, não sabe onde ficou, não viu que saiu do pé, né? Isso acontece com qualquer alteração, hérnia de disco, que esteja comprimindo o nervo, estenose, qualquer alteração da coluna pode dar isso, depende da gravidade, né? Quando está grave, geralmente acontece isso. Algumas dores são impossíveis de suportar. Certo. Rogério, aproveitar então que você comentou dessa questão da dor em choque, então para lembrar que nem sempre essa dor em choque é por hérnia de disco, que tem várias outras doenças que podem comprometer. E aí tem a Eliette, que tá aqui participando conosco, que é minha prima, que tem um problema crônico de coluna, como toda a família, e ela está querendo saber qual que é o melhor exercício para a hérnia cervical e para a hérnia lombar. Qual que é o exercício mais seguro para o dia a dia do paciente que tem esse problema crônico? É muito difícil a gente falar qual é o melhor exercício, né? Ela não tem só a coluna cervical e a lombar. Ela tem outras estruturas também que podem estar causando dor, que também podem ter problemas, né? Se é um problema que a família inteira tem degeneração, toda a família inteira, e tem que saber o grau, mas, a grosso modo, exercícios de baixo impacto no começo, para todo mundo, né? O que é baixo impacto? Sem salto, sem queda, sem corrida. Eliette, né? Cortou o crossfit no começo, só depois. E vai progredindo. E até chegar, né, onde a pessoa conseguir. Né? Diminuir o impacto. Pilates é bom? É ótimo. Aula de alongamento é bom? É ótimo. Alternar aula de alongamento com musculação também é ótimo. Né? RPG já é um corretor de postura, mas ajuda muito a ganhar força e flexibilidade. Melhora a sua postura, atua em 3 frentes, né? Então você tendo a melhor relação entre as partes do seu corpo, que é a postura, se você tem menos dor, tem menos, você não tem, hoje em dia está muito comum com o home office, as pessoas terem dor nas costas, na parte mais alta, na dorsal, entre as escápulas, as famosas passas, essa musculatura aqui tem sofrido muito com o aumento das horas na frente do computador, né? E a diminuição das horas de exercício, de alongamento. Então, isso eu tenho reparado que realmente tem alterado bastante. Uhum. Pensando, né, que tudo se modernizou, e os tratamentos cirúrgicos? Porque, assim, tem muita coisa. Por exemplo, antigamente, doença oncológica, câncer, era igual morrer. Hoje em dia, a gente já sabe que muitas das doenças oncológicas são crônicas, né? Os tratamentos avançados. Na cirurgia de coluna, a gente pode falar que os tratamentos também estão mais modernos. Como que é a taxa de complicação? É alta, é baixa? Eu não posso fazer, eu já tenho 70 anos, um broto. Não vou fazer exame de coluna, 90 anos. Geralmente, os problemas que são cirúrgicos, eles vão acontecer com o envelhecimento, né? Como é que é? O que é que tem de novidade boa para nós? Então, nós estamos no meio de um fenômeno mundial, que é a diminuição dos tamanhos dos cortes, a diminuição da injúria tecidual das cirurgias. Todas, né? Inclusive a da coluna, né? Nós estamos tentando agora já
fazer cirurgia robótica, existe cirurgia por neuronavegação, você coloca o exame no aparelho, ele te dá a inclinação dos pacientes, o tamanho dele, como é que fica melhor. Muitas pessoas estão usando, ainda já temos essa tecnologia disponível. O modelo 3D, o biomodelo, então você tem uma deformidade muito grande, você vai lá e imprime a coluna de um tamanho que você consiga ver mais ou menos ou perfeitamente os ângulos de incidência que você vai ter que usar nessa cirurgia, né? Existe cirurgia hoje por endoscopia, né? Você enfia um fio, enfia uma câmera, né? Vai lá e tira a parte do disco, né? Muita gente está... Existe um certo debate, porque com incisão pequena você tem dificuldade de tirar uma grande quantidade de disco, e às vezes pode acontecer de recidivar, né? Que é uma complicação. As taxas de complicação são muito pequenas desde sempre. O que acontece? As complicações inerentes ao procedimento têm muito baixas taxas, mas as doenças mais comuns da coluna são as doenças degenerativas. Essas doenças acometem com mais gravemente, que são as pessoas que precisam de operar, pessoas mais idosas. Essas pessoas já têm outros problemas de saúde. E aí, com você promovendo a exfoliação da cirurgia e mais a condição prévia do paciente, existe um aumento das taxas de infecção, trombose, internação em UTI, e assim a gente vai tentando romper cada uma dessas barreiras. Ah, como é que eu faço? Eu estou velho, não vou operar. Hoje em dia todo mundo aí está programado a viver. Quem tem uma boa ciência, saúde, né, consegue acesso a bons médicos, bons serviços, né, a reabilitação, vai viver até 90 e poucos, 100. Paciente de 75 para estar velho para operar é uma escolha. 15, 20 anos, 25 talvez, de dor, né? Ninguém faz idade retrógrada. Quem tem 75 não vai fazer mais 74, nem 60 e nem 50. Então, talvez seja a hora de aproveitar a oportunidade para tentar resolver o seu problema da melhor forma, né? As técnicas têm se modernizado. E a mais importante do que escolher uma técnica moderna é saber o momento de operar, né? Para operar qualquer doença degenerativa, primeiro tem que fazer uma tentativa ou várias tentativas de usar medicamento, de fazer reabilitação. Melhorou, mantém, melhorou muito, parte para fortalecimento, aumenta a intensidade do exercício, fica forte, fica fit. Não melhorou, vamos aumentar a dose do medicamento, vamos mudar o jeito da reabilitação. Ah, melhorou, vamos tentar aumentar a intensidade, vamos diminuir remédio. Ó, a dor é impossível, eu não aguento essa dor. Tudo bem, então aí vamos operar. Ah, meu pé parou de mexer. Ou ficou fraco, eu estou mancando. Vamos operar. Não temos alternativa nessa vez. E é assim que a gente vai. Você falou uma coisa. Então, se eu tiver algum dano neurológico, por exemplo, meu pé caiu, ou eu comecei a perder o controle subitamente das fezes ou da urina, são todos ser sinais de um evento agudo que precisa, talvez, de uma intervenção mais precoce. Isso, é isso? As urgências, né? É o déficit neurológico. A pessoa estava bem ontem, acordou. Eu tenho conhecidos que estavam na mesa de RPG. Na hora de descer, veio uma dor lancinante e o pé parou de mexer. Eu já operei paciente de 25 anos que estava há um mês com dificuldade para urinar, né? A síndrome da cauda equina, conhecida. Então, isso acontece também, né? É bem mais raro, né? Você vai em perda súbita, mas às vezes, principalmente na população mais idosa, vai ter dificuldade, vai crescendo gradativamente, então isso deve ser a próstata, ou beber mais água, até que chega uma hora que ele fala, olha, eu não estou aguentando, forma o que a gente chama de bexigoma, e aí ele acaba tendo que operar.
E é isso que eu falo. Às vezes, esperar é melhor. Mas, às vezes, mesmo não sendo uma urgência, operar é melhor. Porque Às vezes é melhor operar com 75 do que com 80, né, Rogério? Exatamente. Ou com 100, né? Essa semana, gente, o que eu tô recebendo de centenário, assim, 101, 102, 103, tem um amigo que vai fazer 104 em breve. Então, assim, como eu sempre falo, não tá fácil morrer. Então, se for para operar, se for o caso, né, precisa de ser individualizado, mas que esse tabu, eu tô idosa, 70 anos, você tá um broto. Você tem mais 30 aí pela frente, então e precisa ter esse acompanhamento para poder, mesmo porque depois que operar, também não é milagre, não vai continuar precisando de fazer exercício de fortalecimento, não é isso? Exatamente. Você não sai da cirurgia para a academia do CrossFit, não. Você vai passar por reabilitação, você não vai fazer arranque, você vai fortalecer, fazer exercícios de alongamento, você vai programar. Pode chegar lá de volta, lá no CrossFit, mas vai ser rápido, não. Todo mundo fala, mas e aí, depois dessa cirurgia, eu vou poder fazer vôlei? Tem jogadores profissionais de vôlei que são operados da coluna, mais de uma vez. Mas eles passam por uma reabilitação rigorosíssima, né? E tem uma força de vontade extrema e são pessoas saudáveis desde sempre. Agora vai depender do que a pessoa está disposta a fazer. Do cuidado pré e do cuidado pós-operatório, né, Exato. Rogério? Rogério, e a questão da hidroterapia? Os idosos adoram. Quando que ela é útil? A hidroginástica também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas modalidades. A água, ela diminui a quantidade de energia que a gente gasta para fazer um certo movimento, né? Algumas pessoas gostam de se exercitar na água. A hidroterapia é uma fisioterapia na água. Fisioterapia. Você gosta de água e tem acesso a uma clínica de hidroterapia, você pode fazer hidroterapia. O resultado final é muito semelhante ao da fisioterapia. A hidroterapia tem menos carga. Talvez você precise ir para a hidroterapia para poder ter um início de melhora, para passar por uma fisioterapia, porque na água a força que você precisa é menor, né? Hidroginástica é uma forma de se exercitar na água. Por que as pessoas gostam de hidroginástica? Preguiça. A pessoa não quer fazer esforço. Aí ela vai para dentro da água, onde o esforço é menor. E aí ela vai lá e faz o exercício. Algumas aulas de hidroginástica são muito puxadas. Mas aí dá aquela coxambrada ali, né? Vai, tá doendo, peraí, vai devagar. Eu assim, não tem nada contra. Mas, geralmente, quem procura é porque está querendo moleza. Vocês viram que o casal é bem verdadeiro, né? Eu brinco muito que hidroginástica é ótimo, é um exercício aeróbico. Se a gente for pensar em fortalecimento, a grande maioria, né? Porque tem hidroginástica que realmente é super forte, né? Que exercita, mas é mais difícil. Ela é muito mais, às vezes, um condicionamento cardiovascular. E dependendo da finalidade do idoso, o que mais trabalha é a língua, né? Porque eles vão para bater papo, é um evento social. Né? É mais um evento. Mas a gente tem que ter um olhar que, talvez, nas modalidades, como a gente observa a realização, enquanto fortalecimento, alongamento, não se presta a esse papel, né? Na modalidade. Mas tem umas aí que as professoras arrancam o couro. E a água, pensando no ponto de vista da geriatria, para quem gosta, né? Porque às vezes o povo também quer pôr o idoso que tem pavor de água dentro da água. Não tem a função. Mas para quem gosta, pode ser mais um estímulo prazeroso para essa atividade física. Quem tem... ótimo. Oi, Tizinha, que bom que a senhora perguntou. Tem algum problema? Joelho,
coluna que proíbe algum tipo de exercício, a pergunta dela, quem tem problema no joelho pode fazer pilates? Deve, não é que pode não, deve, com relação a pilates. E aí, Rogério? Eu tenho um amigo que trabalha na área do joelho, o Dr. Igor, que o Instagram dele tem a hashtag deixar de fazer exercício não é tratamento, né? Se você tem, quem protege a articulação é a musculatura que fica ao redor. Se você tem um problema no joelho, você tem que arrumar uma maneira de fortalecer o joelho, a musculatura ao redor do joelho, alongar os ligamentos, a articulação. E aí você vai conseguir conviver melhor com esse problema. Se você não melhorar, não melhorar a musculatura, as partes moles ao redor, o seu problema vai se agravar até um ponto que você vai precisar de uma cirurgia. E não existe limite, né? Não existe patologia que proíba o exercício. Condicionamento. Tem gente que joga futebol só com uma perna. Então, ele aprendeu a fazer aquilo. Você que tem um problema numa perna, ou no braço, ou na coluna, e quer fazer uma atividade física, você vai ter que aprender. Às vezes vai ter que procurar mais de um profissional para te ensinar. Mas é possível. O que a gente hoje fala muito em exercício é que o exercício, a doença em si, ela não contraindica nenhum exercício. Porque você precisa de achar o exercício mais indicado. Às vezes não é possível, mas é o mais indicado. E eu preciso de individualizar. Então, talvez no Pilates, no começo, quem tem um problema no joelho, vai ter que trabalhar com angulações menores para fortalecendo. Né? Isometria. À medida que vai fortalecendo, você vai conseguir mexer o joelho como um todo. Então, é importante, isso que o Rogério falou, não fazer exercício não é tratamento para nenhum problema ortopédico, né? Outra coisa, só um lembrete, né? Até o ano passado, a gente tinha 2 jogadores de tênis no circuito mundial que tinha prótese de quadril. Jogam profissionalmente, ganham torneios a nível mundial com prótese de quadril. Então, por exemplo, se o Guga tivesse que fazer a prótese dele hoje, provavelmente ele estaria jogando. Certo, então, com a reabilitação adequada, tratamento adequado, reabilitação adequada, pode depois retornar, mesmo exercício de alto impacto, boa parte dos pacientes conseguem retornar, né? Mas essa reabilitação é essencial, né? Ó, tá acabando o tempo, não tá, Ju? Tá acabando. E aí, Ró, quer fazer? Então, agradecer o grupo Viver Melhor, que eu sou fã. Foi muito bom ter essa oportunidade aqui para esclarecer. E eu acho que se fosse possível deixar um lembrete, é esse aí. Deixar de fazer exercício não é tratamento para nada, né? Vamos nos exercitar, vamos ser fortes e flexíveis. E as dores, né? Tem certas patologias que exigem cirurgia, outras não. Consultar um médico de confiança, conversar, talvez mais de um médico, e fazer o que for melhor. Muito proveitoso, muito didático, né? Sim, claro, para quem nos ouve hoje. Então, achei que foi bom. Então, para quem perdeu, avisar para os colegas que dá tempo, fica lá gravada. É importante reforçar que os problemas existem, a alta medicação, mesmo quando jovem, pode vir a ser um problema com o processo de envelhecimento, que o tratamento não é só medicamentoso, é reabilitação, e quando a gente perceber que isso não tem sucesso, pode ser cirúrgico, e as cirurgias têm menos complicações atualmente, são mais objetivas, mais diretas, que a gente tem já alguma cimentação, que é um tratamento eficaz para quem tem fratura, né? E é para o nosso paciente em especial. E lembrar que a gente precisa de estar matriculado antes da virada do ano no exercício. Não haja coluna até os 120. Né, Su? Exatamente. E lembrar que a hidroterapia, então, é uma modalidade de reabilitação.
ela pode entrar num protocolo de reabilitação, mas não vai ser muitas vezes a única forma. E aos amantes da hidroginástica, lembrar então de tentar aliar a hidroginástica com pilates ou com uma musculação para a gente poder também trabalhar, além do condicionamento cardiovascular e da interação social, trabalhar também a questão de força e resistência, que são essenciais, não só para músculo, mas para a saúde óssea também, para que possamos envelhecer bem e cada vez mais viver melhor. Isso mesmo. E segunda que vem tem live. Incontinência urinária, você não pode perder. Aí, ó, a gente falou que problema na coluna pode dar incontinência, agora a gente vai falar de incontinência que não é problema na coluna. E eu espero vocês. Muito obrigada. Tchau, Ju. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. A todos.